Vamos apresentar neste vídeo uma implementação parcial do cliente Qt para o projeto Subtanks. Inicialmente vamos ver como deve funcionar o cliente quando estiver totalmente desenvolvido. Aqui do lado nós temos alguns botões que servem como exibidores de valores e como atuadores, e temos uma tela aqui inicialmente em branco, na qual vão ser exibidos os dados. No menu nós temos uma opção para fazer login. Quando é feito o login, eu vou pressupor que existe um servidor já em funcionamento e que tem usuários cadastrados. No caso aqui, o servidor vai funcionar na própria máquina, que é o valor que ele já propõe por default aqui, 127.001. Eu vou me logar como usuário Medeiros, senha Medeiros, que é um usuário que tem privilégios administrativos. Então, todos os botões, por exemplo, para abrir e fechar as válvulas, aparecem aqui ativados, que eu posso fazer todas as operações. A gente pode, por exemplo, alterar o valor da bomba, passar a bomba para 100% da sua capacidade, aqui aparece, e vou reduzir o tempo de atualização dos dados para de 10 em 10 segundos. Então o nível começa a subir, quando o orifício é atingido, então indica que estava de escoamento do tanque 1 para o tanque 2, a gente espera que a altura do tanque 2 comece a subir agora. A qualquer momento eu posso mudar o modo de visualização, de ver o nível dos tanques para ver o gráfico. Então eu tenho aqui duas curvas que representam a altura H1 e a altura H2. Aqui em tracejado eu tenho o nível do orifício entre os tanques e aqui em cima o nível de transbordamento. Posso voltar à visualização do nível. Após algum tempo de funcionamento, os dois tanques estão quase cheios. Isso aconteceu por volta de 10 minutos de funcionamento, 8 minutos. Então os tanques vão subindo até que ocorra um transbordamento. Nesse momento a gente tem um ícone que aparece aqui no tanque 1 e aqui nos visualizadores aparece essa mensagem de overflow. Se eu clicar aqui no botão correspondente à válvula 2, então agora ele está open e a gente vai começar a ver um decréscimo dos níveis dos tanques. Em seguida eu vou me desconectar daqui do servidor. Então esse programa aqui está desconectado. Quando o cliente está desconectado, a interface volta para o estado que ela estava quando a gente lançou o programa. Todos os botões habilitados, o deslizador horizontal desabilitado, os valores todos zero. A gente não tem a opção de escolher o modo de visualização nem de mexer no período de refresh. E aqui na barra de status aparece a informação de que está desconectado. Então o cliente está desconectado, mas continua em funcionamento. Eu vou me logar novamente como outro usuário que só tem privilégios de visualizador. Então eu consigo ver como está o sistema, mas, por exemplo, os botões para atuar nas válvulas e o botão para mexer na entrada da bomba estão desativados, mas eu continuo podendo ver os níveis exibidos nos tanques e aqui nos displays LCD, como também posso ver através de gráfico. O gráfico vai ser só desde que eu me loguei neste novo usuário. Vocês têm disponível no Cigar uma implementação parcial dessa interface Qt. Toda a parte da interface, do desenho propriamente dito, já está feito, só que não está feita nenhuma conexão com a classe que representa o básico do cliente propriamente dito. A gente tem duas classes Qt, a primeira delas é uma classe de diálogo, é aquela que aparece quando você quer fazer login para digitar o IP do servidor e o nome de login. Esta classe tem um sinal denominado site conectar, que é emitido quando a pessoa dá OK, aí ele envia as três strings, que são os três dados digitados pelo usuário. Esta classe está toda implementada no CPP dela. A classe principal da interface, o design dela está todo feito utilizando o Qt Design para posicionar todos os objetos do frame que fica do lado direito e do QLabel aqui do lado esquerdo, onde vão ser exibidos ou o desenho dos tanques ou o gráfico com os níveis. A classe do supercliente Qt está parcialmente implementada. Tudo que diz respeito à interface gráfica, à programação visual, está feito, mas não está feita a conexão com a classe base do cliente Qt que nós vimos anteriormente. Então, algumas coisas precisam ser acrescentadas. O que está definido aqui, por exemplo, é que o gráfico vai exibir os últimos 181 pontos recebidos. A classe subcliente Qt herda da Kmail Window, mas vocês têm de acrescentar aqui o fato que ela também herda
da classe base subcliente. Ela vai ter que implementar as funções virtuais que foram declaradas na classe base e ela vai ter de substituir override aqui na classe herdeira. Para facilitar, eu já coloquei essa declaração dessas funções aqui. Elas estão comentadas, porque se elas não estivessem, quando você dissesse que existiria uma função que é override, como ela não herda de nenhuma classe que declara essa função como virtual, daria erro, mas não precisa alterar nada, já estão declaradas as funções vírtex e bierro, que imprime a string de erro que é passada como parâmetro, vírtex e binterface, que é a função que deve ser chamada sempre que a interface precisar ser redesenhada, e as funções virtuais que armazenam um estado e que limpam todos os estados armazenados. Como essas funções vírtex e bierro e vírtex e binterface vão ser executadas na thread, elas não podem alterar diretamente a interface. Então, o que elas vão fazer é emitir um sinal, então esse sinal já está declarado aqui, o sinal que sinaliza a necessidade de exibir um erro e reexibir a interface, e este sinal vai ser conectado a dois slots, slot exibir erro, slot exibir interface, que esses dois slots aqui é que vão fazer realmente a exibição da mensagem de erro ou o redesenho da interface. Então, a função virtual emite um sinal e esse sinal chama um slot. Em seguida, nós temos os slots privados, que reagem a clicar nos diversos botões, mexer nos diversos elementos da interface. Temos um slot que vai ser conectado ao sinal que vai ser gerado pela janela de login sempre que o usuário digitar IP do servidor, nome de login, senha e der OK. Isso vai gerar um sinal. A gente viu que a classe sublogin tem um sinal que vai ser emitido e a emissão desse sinal deve chamar essa função aqui, slot conectar, que recebe os parâmetros do sinal, IP, login e senha. Depois, as funções privadas da classe, eu fiz duas funções auxiliares, showData e drawImage, que respectivamente exibem tudo que fica do lado direito da interface, dentro do keyframe, e drawImage, que redesenha o keylabel. Ou faz o redesenho dos tanques, ou faz a plotagem do gráfico com a série temporal dos níveis. Para plotar o gráfico, a gente precisa de uma série de pontos. Então, eu criei aqui um tipo, um ponto, o tempo e os valores de H1 e H2 que devem ser plotados nas duas linhas do gráfico. E como dados privados da classe, eu tenho uma janela de login, na realidade um ponteiro que aponta para um objeto da classe sublogin, o keylabel que vai exibir uma mensagem na barra de status, um booleano que indica se é para ser exibido o nível atual dos tanques, se ele for true, ou o gráfico, se ele for false, o tempo médio entre a chegada de um ponto, isso aqui tem a ver com aquele tempo de refresh que você fixou na interface. Isso vai determinar o eixo X do gráfico das alturas dos níveis. Um deck de points. São vários points que precisam ser exibidos, são objetos desse tipo aqui, point, e eu vou armazenar em um deck todos os points. Escolhi o deck porque a gente exibe no máximo 181 pontos, então eu preciso inserir objeto numa extremidade sempre que chega um novo ponto, e caso exceda 181 pontos, eu tiro o primeiro, tiro na outra extremidade, o deck funciona bem com isso. Esse kpixmap é aquele desenho daquele alerta, que é um triângulozinho com um ponto de exclamação no meio, que aparece sempre que há transbordamento. Eu vou fazer esse desenho uma única vez e deixar armazenado. Sempre que precisar, eu reexibo. E esse outro kpixmap aqui é onde eu vou desenhar aquilo que vai aparecer dentro do meu keylabel. Ou o desenho dos dois tanques, ou a plotagem do gráfico. E, finalmente, eu quero que essa interface como um todo, sempre que a janela for mudar de tamanho, sofrer um resize, ela redesenha o conteúdo do keylabel. Para isso, a gente vai sobrescrever a função resize event, parecido com o que a gente fez no nosso plotador de gráficos. Essa função vai ser chamada sempre que a interface receber um sinal de que precisa se modificar, e ela deve chamar a função auxiliar drawImage. O construtor da classe subQt, após chamar os construtores de todas as classes base, eu faço uma série de operações relacionadas ao aspecto da interface.
Por exemplo, os Keylabel dos títulos devem ter o fundo branco. Mexo no estilo dos botões push button, por exemplo, eles tendem a alternar entre cor vermelho e verde quando eles estão checados ou não checados. Seto o valor máximo e mínimo do deslizador, que é o atuador da bomba. Os displays LCDs, que as letras têm de ser vermelhas, com 5 dígitos, e várias outras operações relacionadas ao formato desses widgets. Depois, a barra de status, eu adiciono nela aquele keylabel que eu declarei no ponto H, que vai conter a informação da barra de status. Depois eu vou fazer a conexão dos sinais e slots. Eu vou conectar o sinal de exibir erro com o slot de exibir erro e o sinal de exibir interface com o slot respectivo para exibir interface. Vou conectar o sinal conectar da janela de login com o slot conectar aqui da interface principal. Depois vou carregar o ícone da aplicação. Se você procurar na pasta corrente um arquivo chamado escadaicon.png, que é essa imagem que aparece aí, e ele foi encontrado, carregue isso como novo ícone da aplicação. Se não, eu tento em outra pasta, na pasta /subtank, se encontrar lá, seta como ícone. Se não encontrar em nenhuma dessas duas pastas, aí a aplicação vai ficar sem um ícone específico. Depois eu vou criar o QPixMap, que vai conter o ícone com ponto de exclamação amarelo como sendo 61 por 53, inicialmente preenchido com um fundo ciano, que é aquela cor que eu estou usando para representar a água, transparente. Depois eu vou desenhar esse ícone aqui. Criei uma caneta e um desenhador. E depois eu vou fazendo as linhas para representar o triângulo do ícone, depois a barra do ponto de exclamação e o círculo do ponto de exclamação. Então eu desenho isso uma única vez, apenas no construtor da classe. Ao final da função construtora, eu chamo o slot a função que redesenha toda a interface. Depois do construtor e do destrutor da classe, nós temos a implementação das funções virtuais. No caso aqui elas estão comentadas, mas a implementação já está completa. Depois que vocês fizerem com que a classe subclientes.qt herde da classe subclientes, de tal modo que a função virtual de base já vai estar declarada, bastará descomentar estas funções aqui. A função virt exibir erro, a única coisa que ela faz é emitir um sinal sign exibir erro, que vai ativar o slot exibir erro. Mesma coisa para a função virt exibir interface. Depois nós temos as funções virtuais que lidam com o armazenamento de dados. A StoreState, a primeira coisa que ele faz é chamar a função de base StoreStates, que já vai armazenar o estado atual. Mas no cliente Qt, a gente tem de armazenar os últimos 181 pontos recebidos para poder traçar o gráfico. Então, para cada estado que é recebido, eu armazeno esse estado na variável do tipo substate, depois crio um ponto, faço o tempo associado a esse ponto ser a leitura do relógio atual do computador, e depois a altura H1 e H2 eu tiro a partir das informações H1 e H2 do estado que foi armazenado, convertido para informação em ponto flutuante. Recalculo o tempo médio entre chegada de dados, depois eu insiro esse ponto no deck de pontos, dou um pushback, se exceder o número máximo de pontos, removo o primeiro, o mais antigo. Limpar o estado, chama a função limpar estado da classe subcliente e complementa limpando o deck de points. Depois nós temos os slots automáticos que reagem aos diversos sinais gerados pela interface. Quando o usuário escolhe a ação login, já está feito. Quando escolhe a ação logout, você vai ter de enviar para o servidor o comando de desconexão, chamando uma função da classe base que você precisa acrescentar. Sair, desconecta e depois encerra a janela. Abrir ou fechar a válvula V1, tem de mandar o comando correspondente para o servidor, mesmo caso para a válvula V2. Alterar o valor de entrada da bomba, você vai ter de acrescentar a função correspondente e já está feito aqui a exibição desse novo valor nos displays LCD. Clicar no botão que vai exibir modo de visualização de nível, você vai me dar o valor do dado membro da classe subcliente, que indica qual é o modo de visualização. Depois de alterar esse valor, chama a função drawImage, que já vai fazer o desenho no modo correspondente.
Quando alterar o valor da taxa de atualização dos dados, você tem de acrescentar aqui a chamada à função correspondente na classe base, que faz isso que você quer. Conectar ao servidor, que é o slot, que é chamado quando o usuário escolhe OK para encerrar a janela de login, recebendo como parâmetro IP, login e senha, vai ter de chamar a função correspondente na classe base, que se conecta ao servidor. Esse é o slot que é chamado quando o sinal exibir erro é gerado pela função virtual. É só abrir uma janela que é message box critical, que vai conter como texto o parâmetro que foi recebido por esse slot. A função slot exibir interface exibe toda a interface. Eu começo fazendo uma otimização para não ter que redesenhar tudo toda vez. Eu tenho uma variável estática, ou seja, uma variável que mantém o seu valor entre chamadas da função, que guarda se na última chamada o usuário estava conectado ou não. Se ele estava conectado, eu chamei novamente slot exibir interface, ele continuou conectado, então parte do redesenho não precisa ser feita. Então esta variável aqui vai ser 0 se é a primeira vez, ela sempre tem de redesenhar tudo, maior que 0 se estava conectado, menor se estava desconectado. Depois eu tenho dois booleanos, que vão indicar o estado atual da conexão. Se está conectado, true, se não, false. Se é administrador, não, true ou false. Você vai dar valores a esses booleanos usando as funções de consulta correspondentes na classe base. Depois eu vou redesenhar toda a interface. O desenho é diferente se está conectado ou não. Se está conectado, mas não estava conectado no passo anterior, então eu guardo que estava conectado e agora vou desabilitar as opções que não fazem sentido. Se eu estou conectado, por exemplo, não faz sentido eu chamar a opção conectado no menu de novo. Se é administrador, habilita os botões de atuação, os botões push button slide da bomba, habilita os botões para escolher o modo de visualização, se está conectado, o spin para escolher o período de visualização e na barra de status coloca a mensagem conectado como usuário tal. Isso aqui vocês vão ter que modificar para consultar a classe base para obter informação sobre o nome do usuário. Depois, eu vou chamar as funções auxiliares showData, que vai exibir todos os dados que ficam no keyframe do lado direito da interface. Em seguida, chama a função auxiliar drawImage, que vai redesenhar os tanques ou o gráfico dos níveis que fica no keylabel do lado esquerdo da interface. Se não está conectado, eu faço essencialmente o contrário. Guardo a informação que não estava conectado para ser usado na próxima vez, habilito a opção conectados, habilita desconectar, exibo no lado direito da interface todos os dados como zero. Isso pode ser obtido passando um parâmetro booleano false para a função showData. No caso anterior, a gente passou showData sem parâmetro, o valor por default é true, então os dados são exibidos a partir dos valores reais que estão armazenados no último estado do sistema. Desabilita a possibilidade de agir em qualquer um dos alteradores, expõe o mostrador do Overflow, desabilita os botões para escolher o modo de visualização e o período de visualização e acrescenta na barra de status a mensagem que está desconectado. Finalmente, limpo a imagem usando a função clear da classe keylabel em cima do objeto image. A função showData é uma função auxiliar que exibe na interface todos os dados que aparecem no keyframe que está do lado direito da interface. A primeira coisa que a gente precisa é definir os valores numéricos que devem ser exibidos. Isso porque a função showData recebe como parâmetro um booleano. Se esse parâmetro booleano for true, vão ser exibidos dados reais. É para a situação em que o cliente está conectado. Então, os dados exibidos são aqueles que vêm do servidor. Quando esse booleano realData for false, é que o cliente está desconectado e os dados que devem ser exibidos são zero. Então, eu vou calcular esses valores, V1, V2 e até flow, que são variáveis locais, que são os valores que devem ser exibidos por essa função showData. Todos esses valores são calculados a partir de um ternário. Se o realData for true, esse valor tem de ser lido do dado membro da classe base que contém o último estado lido. Nessa classe tem uma função de consulta que retorna esse estado. Desse estado você vai coletar o dado membro do estado que se refere a V1, a V2. Isso aqui vocês têm de modificar. Já se realData for false, aí sim o valor que deve ser exibido deve ser
0. Então, em seguida, a gente vai fazer com que aqueles dados que estão armazenados em variáveis locais sejam exibidos dentro dos diversos widgets que ficam no keyframe. Primeiro é o estado das válvulas, se ela está aberta ou se ela está fechada. Então, a gente tem push buttons na interface, que são dispositivos que servem tanto para exibir o estado, como serve para você clicar em cima deles e alterar o estado. Eu vou fazer ele ficar no estado checado, com texto open, ou no estado não checado, com texto false. Só que o problema é que, como eu vou alterar o valor desses botões, na hora que você altera o valor do botão, isso emite um sinal, como se o usuário tivesse clicado. Para que isso não aconteça e não seja executado o slot que envia um comando para o servidor, eu vou inicialmente bloquear os sinais do push button, depois faço a alteração, depois reativo os sinais. A mesma coisa para o botão que representa o estado da válvula 2. Depois vou exibir os valores da altura dos tanques nos displays LCD, em valor absoluto e valor percentual. Vou exibir a mensagem se está tendo overflow ou não, e depois vou exibir a entrada da planta. A entrada da planta é exibida através do slider. Esse widget também serve tanto para exibir o valor, como para alterar o valor, caso o usuário mexa no deslizador. Pela mesma razão anterior, antes de alterar o valor, eu vou bloquear o sinal, altero e depois reativo a emissão de sinais. E, finalmente, exibo esses mesmos valores que foram exibidos aqui no deslizador, eu exibo nos LCDs correspondentes, bem como os valores do fluxo enviado pelo sensor de fluxo da bomba. A função auxiliar drawImage desenha o keylabel que fica à esquerda da interface, ou seja, ou desenha os tanques, ou desenha o gráfico com a evolução temporal dos níveis. Eu começo armazenando nessas variáveis locais a largura e a altura do keylabel, ou seja, o espaço disponível que eu tenho para fazer o desenho. Depois eu vou encerrar logo a função, no caso trivial, se o arquivo de pontos está vazio, então eu vou fazer a imagem ser simplesmente um quadrado branco. Então o QPixMap IMG, que corresponde ao pixmap que eu vou exibir dentro do keylabel, vai ser todo preenchido de branco. Eu faço ele ser o conteúdo do keylabel e já encerro a função. Depois eu vou calcular os limites x e y em termos de coordenadas do mundo que correspondem àquilo que eu quero exibir na interface. Se eu estou representando os tanques, então as dimensões vão ter a ver, por exemplo, com a altura do tanque e a largura do tanque. Aí eu vou, tendo em vista a dimensão da janela, eu vou escolher uma das dimensões x ou y para ocupar o máximo possível na imagem. A outra vai ficar com sobra na largura ou na altura. Caso contrário, eu estou fazendo um gráfico, então os limites mínimos e máximos vão depender da coordenada x e y dos pontos. O mínimo x vai ser o t do primeiro ponto e o máximo x vai ser o t do último ponto. A coordenada máxima y vai ser a medida máxima do nível do tanque. Com essas dimensões, mínimo e máximo de x e y, e eu sabendo a largura da janela, eu posso fazer funções, por exemplo, a função convx, que vai converter uma grandeza x em tempo para o pixel correspondente na imagem. Então, tem aqui funções para converter de coordenada física para pixel. E agora eu vou preencher a imagem. Crio um pixmap cuja largura e altura vai ser o tamanho da minha imagem, preencho todo com branco, vou ter uma caneta e um desenhador, aí vou começar o desenho. Se for display level, eu vou desenhar os tanques. Aí tem várias funções para desenhar as paredes, o tanque 1, o tanque 2, os orifícios, etc. Eu faço toda a representação do tanque. Se tiver overflow, eu vou fazer aparecer o ícone, vou desenhar os títulos dos tanques, tanque 1 e tanque 2, e se for para desenhar o gráfico, aí eu vou fazer um for para percorrer todos os pontos, desenhando uma linha entre o ponto anterior e ele. Também vou fazer as legendas das curvas H1 e H2, as legendas do eixo vertical e horizontal. Vou fazer tudo o que precisa para fazer o desenho. Estando desenhado o QPixMap, eu vou usar a função setPixMax da classe QLabel
para fazer com que essa imagem que eu desenhei seja exibida no QLabel. Finalmente, nós vamos implementar a função resizeEvent da classe subcliente QT, que vai subscrever, vai override a função resizeEvent original, que é a função que é chamada quando um widget QT é redimensionado. O que a gente vai fazer nessa função é muito simples, a gente chama a função original para que seja feito tudo o que é necessário para redimensionar uma QMain window e a gente vai acrescentar, se o novo tamanho da interface for diferente do tamanho anterior, chame a função drawImage, que é essa função que a gente acabou de ver, para o desenho que é embutido dentro do QLabel, se ajuste ao novo tamanho da interface.